Oi, eu sou Giovana Vitória, do terceiro ano, e eu vou estar falando um pouquinho sobre as falácias e dando um pouco de seus exemplos, através do que foi estudado na apostila. Bom, então vamos começar. Vou estar falando um pouquinho sobre a falácia. Falácia é um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, porém existe alguma falha que o faz ser falso. A falácia foi um recurso utilizado por Aristóteles, pela escolástica, pela demagogia e serve como figura de linguagem em discursos e temas argumentativos. Agora eu vou estar explicando um pouquinho sobre o seu significado. A palavra tem origem do termo em latim, falácia, aquilo que engana ou ilude. Desta forma, falácia será algo enganoso. As falácias são construídas por raciocínios aparentemente corretos que levam a falsas conclusões. Este tipo de argumento está muito presente nos textos dissertativos. Reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntima, psicológica, mas não validade lógica. É importante conhecer os tipos de falácia para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação e para analisar a argumentação alheia. As falácias que são cometidas involuntariamente são chamadas de paralagogismos, e as que são produzidas de forma a confundir alguém numa discussão são chamadas de sofismas. É importante observar que o simples fato de alguém cometer uma falácia não vai invalidar toda a sua argumentação. A falácia, ela vai invalidar imediatamente o argumento no qual ela ocorre, o que significa que só esse argumento específico será descartado da argumentação, mas pode haver outros argumentos que tenham sucesso. Devemos observar que um raciocínio pode incorrer em mais de um tipo de falácia, assim como que muitas delas são semelhantes. Agora vamos citar os tipos. O primeiro a ser explicado vai ser o axioma. O que é isso, Gi? É um princípio, uma verdade necessária tão evidente que dispensa demonstração. O seu exemplo é: nada pode ser a não ser ao mesmo tempo. Falsos axiomas são frases que exprimem inverdades ou verdades relativas. Um de seus exemplos é: quem não cola não sai da escola. E o outro é: quem não estuda não vence na vida. Estereótipo é um conceito formado. Ele é alimentado pela ignorância no assunto, dando muito valor às supostas características de indivíduos de um mesmo grupo, sem considerar as diferenças entre os outros membros, como, por exemplo, os portugueses são burros. Dilema é o tipo de raciocínio pelo qual se apresentam duas proposições opostas para que delas seja extraída apenas uma opção lógica, como, por exemplo, quem cai em alto mar e não sabe nadar ou aceita salva-vidas ou afogamento. Falso dilema. Ele consiste em apresentar apenas duas opções, quando na verdade existem mais. Como, por exemplo, você prefere uma mulher cheirando a alho, cebola e frituras ou uma mulher sempre arrumadinha? Generalização não qualificada. É uma afirmação ou proposição de caráter geral, radical e que, por isso, encerra um juízo falso em face da experiência, como, por exemplo, tomar leite é essencial à saúde. Petição de princípio ou círculo vicioso. Ela é uma falácia que se caracteriza pela repetição com outras palavras do que já foi dito ou pressuposto na declaração anterior. Pode ser considerado um vício de linguagem, como, por exemplo, ele está desempregado porque foi obrigado a deixar o seu emprego. Apelo ao medo é o uso de coerção pela ameaça de resultados indesejáveis. É um argumento falicioso que utiliza predominantemente a emoção, como, por exemplo, precisamos aceitar concessão de novas praças de pedágios para termos mais estradas seguras. Caso contrário, a próxima vítima pode ser algum de nós. Apelo à piedade e à misericórdia. Consiste em apelar à piedade, à misericórdia ou ao fatalismo, ao azar e às forças sobrenaturais, como estratégia de convencimento. Como, por exemplo, ele não pode ser condenado. É um bom pai de família, contribuiu com a escola, com a igreja e dentre outras coisas.
Apelo ao público consiste em sustentar uma proposição por ser defendida pela população ou parte dela. Sugere que quando mais pessoas defendem uma ideia mais verdadeira ou correta, ela é. Inclui-se aqui os boatos, como por exemplo, ouvir falar, o dizem, o sabe que. E um exemplo dessa falácia é: dizem que um disco voador caiu em Minas Gerais e os corpos dos alienígenas estão com as forças armadas. Generalização apressada é extrair uma conclusão apressada, baseando-se em dados, evidências ou amostras insuficientes, como por exemplo, encontrei uma laranja podre no cisto. Por isso, joguei todas as outras laranjas no lixo. Analogia falsa ou imprópria consiste em comparar objetos ou situações que não são comparáveis entre si, ou transferir um resultado de uma situação para outra. Como, por exemplo, minhas provas são sempre com consulta a todo tipo de material. Falácia da ignorância consiste em concluir que algo é verdadeiro por não ter sido provado que é falso, ou que algo é falso por não ter sido provado que é verdadeiro. Como, por exemplo, ninguém provou que Deus existe. Logo, Deus não existe. Apelo à autoridade consiste em citar uma autoridade que muitas vezes não são qualificada para sustentar uma opinião, como por exemplo, segundo o cientista brasileiro Carlos Nobre, a floresta amazônica pode resistir ao aquecimento global, graças à profundidade de suas raízes. A Amazônica, portanto, está salva, viva. Apelo à autoridade anônima é a referência a uma autoridade anônima que mergulha a argumentação na incerteza, uma vez que não dá ao oponente o benefício de comprovar se trata ou não de uma especialista. Como, por exemplo, os especialistas dizem que aplicar creme natural de tomate e pepino é bom para combater a calvície. Apelo à antiguidade e à tradição é o erro de afirmar que algo é bom e correto apenas porque é antigo, mas é tradicional. Como, por exemplo, a melhor comida é feita à moda antiga, que é em fogão a lenha. Redução ao absurdo consiste em tirar de uma proposição uma série de fatos ou consequências que podem ou não ocorrer. É um raciocínio levado indevidamente ao extremo, às últimas consequências. Como, por exemplo, mãe, cuidado com Joãozinho. Hoje na escolinha ele deu um beijo na testa de Mariazinha. Amanhã estará beijando o rosto. Depois, quando crescer, vai estar agarrando todas as meninas. Hipótese contrária ao fato consiste em um erro de interpretação do evento. Parte-se de uma hipótese insustentável e chega-se a uma conclusão errada ao ponto de vista lógico. Como, por exemplo, se uma maçã não tivesse caído sobre Isaac Newton, o mundo não teria conhecido a lei da gravidade. Falácia da falsa causa é o erro de acreditar que em dois eventos em sequência, um seja a causa do outro. No extremo, é uma forma de superstição. Eu estava lá com gravata azul e o meu time ganhou, portanto, vou usá-la de novo. Como, por exemplo, o prefeito morreu logo depois de submeter-se à radioterapia. Apelo à novidade consiste no erro de afirmar que algo é melhor ou mais correto porque é novo, ou mais novo. Como, por exemplo, saiu a nova geladeira Polo Sul, com design moderno, arrojado, ela é perfeita para sua família, sintonizada com o futuro. Falácia do homem de palha. Ataca-se o argumento mais frágil do seu oponente. Não se ataca o melhor argumento, e sim o mais fraco, criando assim uma posição discursiva que seja fácil de ser refutada, para em seguida atribuí-lo ao adversário. Luta-se desse modo não com o seu adversário, mas com o seu espantalho. Como, por exemplo, o meu opositor defende a descriminalização da maconha. Se ele for eleito, nosso estado vai abrir as portas para os traficantes. Ataque à pessoa ou envenenamento do poço. Consiste em atacar a pessoa e seus argumentos. Pensa-se que, ao atacar-se a pessoa, pode-se enfraquecer ou anular sua argumentação. Como, por exemplo, não deem ouvidos ao que ele diz. Ele é um beberrão, bate na mulher e tem amantes. E o trabalho foi isso. Eu espero que a senhora tenha gostado da apresentação. Beijo.